Fique bem à vontade. Já vou deixar aqui Agora arrumadinho. esta chamada está sendo gravada. Qualquer coisa você me chama, tá? Fica à vontade. Pessoal, boa noite. Então, nós vamos iniciar com uma música. E ela vem trazer um pouquinho daquilo que a gente vai estar abordando durante a fala, tá? Então, meus amigos, tudo começa em nós, né? A paz do mundo começa em nós. Quando a gente pensa nesse mundo conturbado, que a gente liga a televisão e vê guerra entre país tal, país tal e outra, e a gente diz, mas a culpa é deles, né? Esses líderes que são intransigentes, que são inflexíveis, que querem, né, provar que são um é mais forte que o outro. Eu não tenho responsabilidade com nada disso. A culpa é dos outros. Mas a energia que emana de cada um de nós, ela contribui muitas vezes
para que permaneça essa coisa desestruturada e desequilibrada. Porque, às vezes, a gente também toma partido, né? Por este ou aquele. Ah, ele foi lá, fez isso, mas ele tá, né? O outro vai ter que reagir, ele tá errado, ele vai ter que jogar uma bomba lá também para ver o que é bom, né? E a gente fica ali, e a gente muitas vezes acaba emanando. E isso vai juntando e chegando nessas pessoas que estão à frente. Essa onda que chega e que faz com que eles se sintam empoderados e cheio de si, cheio de razão, e continuam nessas atitudes e não dão o braço a torcer, e em nenhum momento, né, voltam atrás, não dizendo, ó, vamos sentar, vamos conversar, vamos parar. Mas assim como essa energia negativa, ela chega, a energia, nós podemos modificar a nossa energia e mandar energias de prece, de oração, de pensamentos, né, no sentido de que consigam chegar a um acordo, essas pessoas, que o clima comece a mudar, que o mundo comece a se apaziguar. Porque se chega o ruim, o bom também chega. Tá? Então, assim, e isso começa em cada um de nós, no nosso pequeno mundo, na nossa família, a energia de paz, de compreensão, de conciliação, começa no nosso pequeno mundo, né? Na nossa família, no nosso grupo de trabalho, na nossa casa espírita, no nosso coração. Isso começa em cada um de nós. E essas coisas vão se somando. E essas energias boas, elas podem ir modificando ao nosso redor. E aos poucos as pessoas nessa corrente poderem também fazer com que as coisas no mundo se alterem. Não fique nessa coisa conturbada e louca de maldade, de guerra, enfim, que possam se chegar a um acordo, né? Então, a gente precisa constantemente focar, vamos fazer prece, vamos pensar no bem, né? Vamos emanar energia boa. É a mesma coisa assim, deu um apagão aqui. Se a gente acender uma vela, ela vai, naquela escuridão, ela vai iluminar todo mundo. Aquela pequena vela, ela vai resplandecer aqui dentro, se tiver tudo escuro. E se tiver alguém lá fora, na escuridão, vai perceber a claridade. E é assim que acontece, quando a gente faz prece, energeticamente nós acendemos luzes. Quando nós emanamos energia boa, energeticamente nós vamos acendendo luzes. É por isso que a espiritualidade sabe exatamente localizar os locais, como a casa aqui, que eles sabem, ali a gente pode contar com pessoas para auxiliar no atendimento de espíritos encarnados e desencarnados, porque ali tem prece. De longe, de muito longe, eles já vislumbram as energias, a luz, porque fica marcado, o ambiente ele vai ficando com essa energia, ele acaba sendo um ponto luminoso, onde a espiritualidade sabe que ali é um ponto de ajuda. E isso no mundo todo, né? Nas casas que trabalham com o bem, nas igrejas que fazem atividades que trabalham com o bem, que buscam se preocupar com o ser humano. Vão acendendo-se luzes e a espiritualidade sabe com quem pode contar no momento que o irmão está necessitando de ajuda. Então, esses marcadores,
energéticos, eles diferenciam as coisas boas das coisas ruins. Então, se nós podemos fazer algo bom, por que nós vamos optar por fazer, né, ficar emanando energia ruim para as pessoas? Seja lá o vizinho que fez algo, jogou um lixo no meu lote, ou quando alguém falava para Jesus, né, aquela pessoa me agrediu, ore por essa pessoa, né, ore por vossos inimigos. Eu mandava ir lá agredir, enfim. Né? Uma vez a vizinha, a madrasta de Chico, ela tinha uma horta onde ela plantava, da onde ela colhia, eles vendiam, o Chico ia vender, que era de onde ela tirava o dinheiro para poder colocar ele estudar na escola, comprar os livros, enfim. Começou a sumir as coisas da horta. Qual que foi? E aí a madrasta disse, pede para sua mãe, o que nós podemos fazer, né? Eles desconfiavam que era a vizinha, mas eles não podiam, né? Para não comprar uma briga, para não fazer uma confusão. A mãe do Chico disse, para entregar a chave. Quando vocês saírem de casa, entrega a chave para a vizinha e pede para ela tomar conta. Porque a gente está vendo que está acontecendo algumas coisas, mas a gente não sabe. Então, ela sendo responsável, né, com certeza ninguém vai mais chegar. E óbvio que não aconteceu mais, né? Que a partir daquele momento ela se sentiu responsável por aquele espaço. Então, a gente pode se utilizar de estratégias para não, né, positivamente resolver os problemas. Então, assim, os espíritos falam isso no livro dos espíritos, na questão que trata do egoísmo. Que quando existe um extravasamento do egoísmo, é necessário que haja uma virtude muito grande. E que muitas vezes a pessoa tem que deixar, né, esquecer do seu eu, em benefício do outro. Muitas vezes não vai ser reconhecido e nem vai receber né, muito obrigada, gratidão. A pessoa, às vezes, que é beneficiada, às vezes não vai nem agradecer. Mas essa pessoa que fez isso, com certeza, os caminhos espirituais, lá do outro lado, positivamente estão abertos para ela. Isso que fala lá na questão 917. Que a felicidade vai receber a felicidade dos eleitos, né? Em contrapartida, aquele que só pensou em si vai ser relegado à solidão, à tristeza, porque quando a gente chega do outro lado, a gente recebe um julgamento que não é o julgamento do outro, mas da nossa própria consciência. Porque nós temos um código divino gravado em cada um de nós. E a gente sabe o que é certo, e a gente sabe o que é errado. E a gente sabe o compromisso que assumiu quando veio para cá. E ao retornar, a gente vai tomar consciência. Eu fiz o que eu me propus? Eu fiz o correto? Eu fiquei preocupado com o meu ego. Eu fui egoísta, era só eu. Não ajudei ninguém, não tive uma atitude positiva. E aí o próprio espírito acaba se colocando numa zona melhor ou pior, né? Ou vai, eu mereço ficar aqui mesmo, nesse lugar escuro, no umbral, porque eu errei. É a própria consciência do espírito que vai prender ele a determinadas faixas vibratórias. Porque o céu, o inferno, o umbral, enfim, são níveis de consciência. E aí, ao nos julgarmos, a gente vai saber se a gente merece, né, estar toda consciência tranquila, fiz tudo que eu podia,
Então, assim, a gente é que sabe, né? E aí, depois, na próxima, a gente vai escolher as nossas... O que eu vou passar na próxima vivência aqui enquanto encarnado, de acordo com aquilo que eu acho que eu preciso reparar aquilo. Então, vou passar por isso aqui, porque eu fiz. Então, em algum momento, eu preciso reparar, eu preciso colher, preciso espiar aquela situação, aquela prova. E é por isso que a gente vem para a casa espírita, porque a gente acaba aprendendo aqui, né? Que o Espiritismo, à luz do Evangelho, ele nos ensina muito. Mas não basta eu tenho o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não basta ele estar na prateleira. Ele está junto dos outros livros lá. Ah, mas de vez em quando eu leio. Quando a gente faz o Evangelho no lar, é uma vez por semana. Né? E a gente pode também, além do Evangelho no lar, a gente também dá uma estudadinha. Não, eu quero entender mais aqui essa parte. Para mim, modificar e alterar as coisas na minha vida, eu preciso ler. Eu preciso estudar. Eu preciso refletir. E, principalmente, eu preciso praticar. Porque eu preciso mudar as minhas atitudes. O Evangelho, ele não é uma coisa que é para ficar... é uma teoria bonita. Não. Ele precisa ser materializado. Ele precisa ser praticado. Era isso que Jesus fazia no dia a dia, né? Ele ia ensinando e ele ia demonstrando. Com cada pessoa que ele encontrava, cada necessitado, cada pessoa que estava caída, ele mesmo dizia, né, que ele veio para os doentes, não para, né? E aí ele ia resgatando as pessoas, ia resgatando aquela pessoa e dizendo, você é importante, e mostrando para ela que ela tinha capacidade. E ia levantando as pessoas. E é por isso que a gente precisa também, no nosso dia a dia, estar prestando atenção, né, nas nossas atitudes, nos acontecimentos diários, nos nossos relacionamentos. Como que está acontecendo? Estamos tendo equilíbrio? Estamos tendo relacionamentos harmônicos? Ou nós queremos que faça somente a nossa vontade? Eu sou o centro das atenções e o resto, eu quero bem para mim. O resto, que existe uma diferença, né, entre o bem e o mal. Para algumas pessoas, o bem é só aquilo que é bom para mim. Agora, o bem, ele tem que ser bom para todos. Não pode ser somente para mim, ele precisa ser bom para todos, né? E tem uma coisa também importante, o palestrante que está falando também está nessa caminhada, nessa trajetória. Nenhum palestrante que vem falar para vocês, trazer uma mensagem, já é um espírito puro, senão não estaria aqui. Então, assim, todos estamos a caminho. Todos estamos a caminho. Então, a gente precisa estar lembrando disso. Não existe a perfeição em nenhum ser humano, nenhum ser encarnado. Por melhor que aquele ser humano, que aquele ser encarnado seja. A não ser que ele tenha vindo em missão, que alguns vieram. Já para esse planeta em missão, né? Fizeram muitas coisas boas e deixaram muitas lições. Eu vou pegar, assim, uma pessoinha que faz parte da nossa, né? Por melhor que ele fosse, ele também tinha, de vez em quando, as suas... E aí, teve uma determinada ocasião que um admirador do espiritismo, uma pessoa que
achava bonito, né? O espiritismo, a filosofia, a teologia. Saiu de São Paulo e foi até Pedro Leopoldo porque queria conhecer o Chico. Preciso resolver alguns problemas de fé. Preciso conhecer o Chico. Chegando lá, o Chico não estava na cidade, porque ele trabalhava. E como ele trabalhava numa repartição que de vez em quando mandava ele para outros municípios fazer serviços, fazer trabalhos, ele estava fora. E aí aquela pessoa, aquele homem, ele insistia, mas eu preciso ver o Chico. Não, mas o Chico, ele não, né, ele está fora, ele não pode a trabalho, ele não pode deixar de trabalhar, ele não vai retornar. Então, a pessoa decidiu voltar para São Paulo e aí reclamou, né? Porque eu deixei, né, a minha cidade, eu não acredito mais em mediunidade. Veja bem, eu deixei minha cidade e vim aqui até Pedro Leopoldo para conversar com o Chico e eles me dizem que o Chico está fora. Eu acho mesmo é que o Chico está escondido só para manter a mistificação que existe em torno dele. Então, eu não acredito mais. Para mim, não existe mediunidade, esse tal do espiritismo aí é balela. E aí, uma das pessoas que conhecia o Chico preocupado escreveu para o Chico, disse, olha, né, ele ficou tão decepcionado, será que não seria bom procurar essa pessoa, atender essa pessoa? Porque ele perdeu a fé no espiritismo. E aí o Chico, preocupado, ele pediu para o Emmanuel se seria importante uma aproximação com aquela pessoa e buscar aquela pessoa, e o Emmanuel disse, deixa isso para trás. Se ele veio aqui tentando fortalecer a sua fé, ou construir sua fé em cima de você, pode esquecer. Porque todos nós, você, inclusive eu, nós somos falíveis. Então, assim, a nossa fé precisa ser construída em cima dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus. É Ele que vai nos guiar ao Pai. A fé não pode ser estabelecida em cima de um ser humano. E aí tem uma grande questão nesse momento. Depois que nós pegamos o Espiritismo, como é que está a nossa fé? Ela está estabelecida nos ensinamentos de Jesus, na nossa fé em Deus. Nós estamos nos firmando em alguém, um ser encarnado. Uma pessoa que eu admiro de sempre. Porque essa pessoa, a qualquer momento, ela pode nos decepcionar. Porque todo ser humano pode, em algum momento, ter decepcionado. Pode me decepcionar, dependendo, porque nós somos falíveis. Então, se nós basearmos a nossa fé numa pessoa, no momento que a gente se decepciona, a gente morreu, né? Não acredito mais, porque essa pessoa aqui, para mim, era um exemplo. Como que essa pessoa tem esse deslize? Como que essa pessoa faz isso? Como que ela tratou assim? Me tratou assim, não tratou assim, tal. Pessoa que vem em busca de... O que pode? Então, assim, nós precisamos basear a nossa fé nos exemplos edificantes de Jesus. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então, é através dele, e através das lições, e através das transformações que nós vamos fazendo no nosso jeito, que é muito lento, mas é necessário que eles aconteçam. E é importante que eles aconteçam. A gente não pode querer que alguém entre aqui na casa espírita hoje e já saia transformado. Não é assim que acontece. Então, assim, a nossa relação com Deus, ela determina
a nossa relação com os outros seres, comigo mesmo e com as outras pessoas. Se eu tiver uma relação de confiança com Deus, uma relação harmoniosa, uma relação, eu vou começar a transferir isso para mim mesmo, para as outras pessoas. E isso acaba mudando os nossos relacionamentos e as nossas vivências. Porque às vezes, a gente precisa ter esse relacionamento com Deus constante. Porque às vezes a gente se acha autossuficiente, né? Tô bem, tá tudo indo às mil maravilhas, começa a se afastar do ser, começa a se afastar, quem vai na igreja se afasta dele, enfim, começa a se afastar. E aí começa a dar os conflitos, né, pessoais, assim, a gente tem um conflito, a autoestima baixa, aí vem a tristeza, aí vem a depressão. Muitas pessoas até perdem a vontade de viver. E algumas pessoas só lembram, quando tá lá, eu preciso voltar. Ainda bem que lembra, mas não precisaria ter chegado lá. Se a gente tivesse a constância de manter essa convivência, né? De manter esse nosso laço com o Pai Celeste. Porque aí nós vamos, as coisas à nossa volta vão estar mais harmoniosas. E nós vamos acreditar mais em nós, porque a fé serve para isso. Ela lembra que nós temos uma partezinha divina, né? Nós temos uma conexão com Deus. Nós temos uma centelha divina. E ao lembrar disso, nós ganhamos confiança para fazer as coisas boas, para agir diferente. A gente tem o problema do afastamento, muitas vezes, e até a pessoa, às vezes, pode até estar presente, vindo nas palestras, mas não está muito... Vem para cumprir um protocolo. Eu costumo dizer, eu tenho que ir lá, porque toda semana eu tenho que ir lá, mas... Aí que está aqui, a tua disposição e aprender. Porque quando a gente se dispõe a vir para casa para aprender algo diferente, ou quando a gente se dispõe a pegar o evangelho para aprender algo diferente, a espiritualidade vai abrindo para que a gente aprenda, para que a gente transforme. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Então, depende da nossa vontade, de estarmos aqui para mudança, né? Se nós pegarmos no Evangelho a parábola do filho pródigo, a gente vê ali o afastamento daquele filho que saiu para, vou aproveitar as coisas do mundo, já as coisas que o dinheiro que o pai lhe deu, herança, gastar, ver, e só se dá conta do valor do pai, do valor quando não tem mais nada nem o que comer. Ele se afastou dessa forma. O filho que ficou em casa, que também estava, vamos assim, supostamente próximos ao pai, também ele não tinha, ele emocionalmente estava afastado, porque ele tinha comportamento egoísta, inveja. Meu irmão está lá, né, numa boa, e eu aqui trabalhando. E aí, quando o irmão volta, que o pai oferece, né, uma recepção, né, vamos matar lá o bezerro, vamos fazer né, vamos comemorar a volta. Ele ficou extremamente revoltado. Ele demonstrou naquele momento, efetivamente, o que ele já sentia em relação ao irmão.
Então, emocionalmente, ele também estava afastado. Então, como é que nós estamos emocionalmente? Próximos a Deus, querendo mudar, querendo aprender, querendo que a nossa vida seja diferente. A gente está vem, mas não é muito. Não acredito muito. Isso aqui não vai mudar nada na minha vida, não. E com aquela teimosia, eu vou, mas eu não vou mudar. Mas assim, para que eu vou mudar, né? A síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? Então, assim, qual o comportamento que a gente está tendo em relação a Deus? É um comportamento realmente de entrega, de estar aqui nesse momento. Ou eu estou aqui, eu quero... Estou aqui, mas eu queria estar lá num outro lugar, né? Ó, o pessoal está reunido lá fazendo uma janta agora, eu estou aqui. Aí fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Então, assim, nós precisamos começar a questionar o que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? E o que eu quero para mim. Nós precisamos dar um sentido positivo para a nossa existência. Primeira coisa. E esse sentido positivo, ele inclui fazer coisas boas para mim, mas fazer coisas boas para o outro. Eu não vivo isolado. Fazer coisa boa só para mim, e daí eu vou viver num cantinho ali só aquilo que eu... Mas no meu entorno tem muitas pessoas precisando, muitas vezes, né, de uma palavra, de um gesto, de um afeto. Eu preciso fazer coisas boas para mim e para os outros, para que a minha existência ela tenha sentido. Quando eu desenvolvo e alimento essa fé em mim, que é o que ilumina o meu caminho, que é o que lembra para mim que eu tenho a centelha divina, que eu posso realizar coisas boas, que eu tenho capacidade para isso. Quando eu faço isso, eu vou trabalhar na sequência já a questão de agir para realizar coisas boas, que é a questão da esperança. Eu acredito em coisas melhores. Não é só esperar coisas melhores. Eu acredito e eu faço as coisas melhores acontecerem. Isso é ter esperança. É eu agir para fazer acontecer. E quando eu tenho essa ação para fazer acontecer, obviamente, eu vou estar praticando a coisa que tanto o Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação, né? E a caridade não é doar só coisas materiais. Emmanuel diz que a caridade é o amor em ação. Então, quando eu estou agindo de forma afetuosa, amorosa com as pessoas, eu estou exercitando a caridade. Não basta eu chegar e dar alguma coisa para alguém. Tem jeito, né? Estou fazendo caridade. Toma isso aqui. É caridade? Onde é que está a parte do amor, né? A parte do afeto. Eu auxiliar alguém. Que às vezes até nessa ajuda eu preciso, porque tem pessoas que muitas vezes têm essa dificuldade, que na hora que tinha muita coisa e de repente caiu muito, e aí aquela dificuldade de depender de outra pessoa. E aí, dependendo da forma como eu vou auxiliar essa pessoa, eu posso estar ajudando, eu posso estar humilhando ela. Toma aqui, né? Não era você que era o bom da bola? Né? Agora está aí, ó. Não é assim que a gente ajuda, né? Não é assim que a gente é caridoso, né? Então, nós precisamos, o Evangelho diz, lá no capítulo 19, o item 11, né? Até,
a esperança e a caridade. E é uma tríade que é inseparável. Se eu começar a exercitar uma, eu vou estar me ancorando e me fortalecendo para exercitar as demais. Isso vai fazer com que a minha existência, ela ganhe um sentido positivo. Eu vou estar exercitando aquilo de bom que eu recebi de Deus. Se a gente pegar a parábola lá dos talentos, né? Tem aqueles que ganharam e multiplicaram, mas tem um lá que vai lá e ganhou e ele enterra de medo que roube, de medo que, né? Eu não vou conseguir multiplicar, então vou enterrar aqui, porque depois eu vou ser cobrado. E atrofia os talentos que a gente ganhou. Se a gente não praticar, vai atrofiando, né? Assim como o nosso corpo físico. Se a gente não se mover, se a gente não exercitar, a gente vai atrofiando os nossos movimentos. Vai travando. Então, as virtudes, elas são assim. Se a gente não exercitar, se a gente não multiplicar, elas vão travando também. E a gente precisa ir fazendo isso para a gente fortalecer cada vez mais o nosso caminho. O acreditar, ele nos leva a mudanças, ele nos leva a praticar coisas boas. E quando nós estamos focando em coisas boas e positivas e maiores, a gente vai mudando as energias à nossa volta, a gente vai diminuindo as nossas dores, porque deixa de centrar na gente. E de repente você, nossa, não senti dor, tal. Mas porque você estava fazendo bem, você estava agindo no bem. Eu saí do meu egoísmo. Quando eu comecei a exercitar, eu descentralizei de mim, eu esqueci que eu tinha dores. Eu comecei a melhorar. Isso. E não só as dores físicas, né? As dores emocionais também. O Chico, ele aconselhava muito as pessoas quando iam em busca dele. Primeira coisa é trabalhar, né? Vamos trabalhar no bem. Porque aí deixa de focar só no teu mundinho, na tua tristeza e na tua dor. E aí as coisas vão mudando, né? Jerônimo Mendonça, uma determinada vez que ele foi até o Chico para se despedir, ele foi algumas vezes para se despedir, e aí ele disse, eu vim me despedir, Chico, sabe por quê? O médico disse que o meu coração está com um fio. E aí o Chico olhou para ele e disse, meu amigo, o Emmanuel está aqui dizendo que existe fio de nylon, fio de aço, trabalha que o fio engrossa. E aí ele ficou ainda muito tempo ainda, porque a atividade dele no bem, apesar dele viver numa cama e não se movimentar, a atividade dele no bem era imensa. E é assim que muitos das pessoas que a gente tem assim como exemplos, né, o Chico, o Divaldo, eles foram ganhando moratórias na existência deles. Um tempo a mais, porque precisava fazer mais isso, porque precisava fazer mais, as coisas precisavam, né? E aí eles precisavam estar à frente. Então, era hora não, agora pode ficar aí, você vai ficar mais um pouquinho, nós vamos te dar mais um fluido vital para você se manter mais um pouco aí. Assim, teve uma vez que o Jerônimo Mendonça também estava assim, e daí ele começou a ver os espíritos em volta dele, e ele pensou, já chegou a minha hora. Eles vieram para me buscar. E aí eles começaram a mexer nas pernas, levantava a perna, levantava outra, porque ele mesmo sozinho não fazia. Foram subindo, chegaram perto do coração e eu disse, agora eles vão parar meu coração. E aí o espírito chegou bem perto dele
Alô, Silveira. Nós estamos apenas fazendo uma atividade que é para você ficar um pouco mais. Então, você precisa estar tendo um pouco mais de energia para se manter um pouco mais aqui. Então, por isso que alguns que já era para ir, acabou ficando um pouquinho mais, porque precisavam. Então, assim, as coisas elas vão se modificando. E lembrando também, teve uma oportunidade que Chico estava desanimado, preocupado, nervoso, porque ele tinha muito trabalho, ele tinha muita gente para atender, eram muitos doentes, era muita coisa. Muito... E aí ele estava chegando no trabalho dele, na fazenda modelo. E aí o irmão contou para um agricultor e disse, lá, a enxada na mão do agricultor, ela não questiona, ela apenas auxilia. Ela não questiona se vai capinar em terreno lodoso, pedregoso, enfim, ela apenas auxilia. Ela não pergunta se vai plantar flor, feijão, milho, batata, enfim. Ela ajuda. Sem reclamar. Pois é. Verdade, o desânimo, ele é um veneno, né? Ele começou a entender que ele estava relevando um puxãozinho de orelha. E aí o Emmanuel disse, pois é, nós somos a enxada nas mãos de Jesus. E a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia do ferrugem. Uma enxada que não é utilizada, que fica lá no canto, acontece o quê? Ferrugem. Apodrece. A madeira, o cabo da madeira apodrece, né, corroído. A enxada que está ali no trabalho, o que acontece? Está sendo afiada, está sendo, né? O agricultor capricha ali, né? A enxada fique sempre boa para o trabalho. E assim, nós podemos escolher, eu não vou fazer nada, vamos atrofiar todos os talentos, vamos ser aquela enxada que vai ferrujar, e vai chegar lá do outro lado e vai dizer, eu desperdicei uma encarnação inteira. Eu pedi para ir para lá no final. Que só aproveitar, né, as coisas fáceis. E é isso, né? A nossa relação com Deus, ela vai determinando, né? E nós precisamos estar sempre ancoradas nessa, fortalecendo a nossa fé. Para que a gente tenha luz no nosso caminho. Para que a gente mantenha a crença de que é possível as coisas ficarem melhores, e é possível. Porque tem alguns momentos na vida da gente que a gente pensa, só comigo, por que está acontecendo isso comigo? Não estou entendendo, né? A gente não entende os desígnios de Deus, que às vezes ele nos leva por caminhos necessários, mas que não são fáceis. E quando a gente passou aquela fase, passou aquele túnel escuro, a gente sai do outro lado, nossa, como as coisas são belas, né? Como a vida é bela, como, né? Tem coisas bonitas à nossa volta. Como eu aprendi com tudo isso que eu passei. Olha só, estou bem, estou fortalecido, estou bem. Eu aprendi um monte com tudo que eu passei. Porque era importante naquele momento passar. Às vezes nós somos levados a passar por situações necessárias. E quando a gente estiver nesses momentos, é importante a gente dizer, meu Pai, que eu consiga compreender rápido por que eu estou aqui, passando por isso. Para mim, aprender rápido e vencer essa etapa. Porque se eu ficar só reclamando, eu não vou ver a luz que vai aparecer a dica de alguém, ou aparecer o livro ali que diz...
isso que eu precisava. Né? Ou a pessoa que chega e me fala alguma coisa e eu não vou compreender porque eu estou focada só na prece, que ilumina os caminhos, que faz aquele marcador positivo dentro da casa espírita, dentro da nossa casa, né? Quando a gente faz aquela luz que fica lá nos amparando. Então, assim, isso acaba clareando muitas vezes. A gente, não tem, eu tenho que passar por isso? Tem. Então, vamos ver. O que eu posso fazer com isso? O que eu tenho que aprender com isso? A vida não é fácil, né? Para ninguém. Para ninguém. Não é porque somos espíritas que as coisas são facilitadas. E uma vez foi dito isso. Não é porque você é médico que as coisas vão ser facilitadas para você. Você acha que a dor do Xavier ela é maior que a dor do Silva, que ela é a dor do não sei quem? Não, todo mundo tem a dor que você sente, outra pessoa também pode estar sentindo. Então, a sua dor não é maior. E não é porque você tem uma missão, que você é um médico, que as coisas vão ser facilitadas. E elas não são facilitadas para a gente pensar. E a gente aprende muito, né? E a gente vai se modificando na caminhada, né? O Emmanuel diz assim, sai cada dia de ti mesmo. Busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda tanto quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. As boas obras, elas são frases de luz endereçadas à humanidade inteira. A mão que escreve um livro nobre e respeitável é generosa. Todavia, a mão que socorre um doente é sublime e santa. Então, assim, somos espíritos puros? Não. Vamos ter que passar ainda algumas encarnações para chegar lá? Vamos. No Livro dos Espíritos, a questão 170, Kardec questiona, né? O que fica sendo espírito depois da sua última encarnação? Um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Um dia chegaremos lá, mas estamos a caminho. Então, enquanto estivermos a caminho, que nós possamos alimentar, fortalecer a nossa fé diariamente. E esse momento de estarmos juntos, ou na palestra, ou no estudo, ou no trabalho da casa, ele é importante. Porque nós nos fortalecemos junto com o outro. E o outro, muitas vezes, nos lembra que nós somos importantes. O quanto nós podemos auxiliar. Aqui. Então, vamos, convido cada um de vocês para que nesse momento nós possamos levar o nosso pensamento. Agradecer ao nosso Pai, amoroso, bondoso, que é um Pai que nos dá liberdade de sermos aquilo que desejamos. Mas é um Pai que também nos passou muitas coisas boas para que nós possamos ser além daquilo que nós acreditamos. Que nós possamos, dia a dia, estarmos nos aproximando mais de Deus, através do nosso irmão, do Mestre Jesus, tanto nos exemplificou quando esteve por aqui. Ele não colocou as suas dores acima de ninguém. Ao contrário, ele levantou,
Ele exaltou as pessoas para que elas vissem quanto poderiam modificar suas vidas, estando mais próximos dele, estando mais próximos de Deus. Que o nosso Pai possa nos iluminar sempre, para que a nossa caminhada ela seja uma caminhada de esperança, de amor, que nós possamos semear coisas boas, que ao encerrarmos a nossa trajetória, possamos ver os frutos que deixamos ao passar por aqui. Agradecemos, Pai, por este momento. Agradecemos, Pai, por esta casa que nos acolhe, pela espiritualidade amiga que nos ampara. Pedimos tuas bênçãos, tua proteção para cada um de seus filhos que aqui está, encarnado ou desencarnado, que nós possamos seguir tua luz, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Muito obrigada, senhora querida, por todo o empenho de estar aqui conosco, todo o preparo da palestra. Obrigada de coração. Olha que foi uma odisseia. É? Da palestra e apagando assim tudo assim.